Oi, crianças, bom dia. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aulinha. Vocês viram que o nosso conto, né, o nosso clássico infantil foi Cinderela. Agora, dando continuidade à nossa aulinha de português, nós vamos trabalhar agora a palavra Cinderela. E a palavra Cinderela, ela é composta por algumas sílabas. Sim, de, ré, lá. Nós vamos trabalhar essas sílabas, o sim, de, ré, lá. E vamos conhecer através das famílias silábicas cada sílaba e sua família. E vamos depois trabalhar um banco de palavras para a gente poder ler, tá bom? Porque depois vocês vão fazer atividade de escrita também. Então vamos lá. Sim, de, ré, lá. Nosso projeto de leitura e escrita. Vamos trabalhar então a ortografia. Olha aqui. Então, o que eu fiz para vocês? Separei por cores para vocês identificarem melhor cada sílaba. Essa sílaba aqui, ó, sim, na verdade, ela é a junção de duas sílabas, do si com o in. E vai formar a sílaba sim. Sim, de, ré, lá. Agora nós vamos ler as famílias silábicas. As famílias de cada sílaba dessa daqui, ó. Da palavrinha Cinderela. Se, si. An, em, in. On, da, de, do, dão. Ra, re, ri, ro, rão. Lá, lê, li, lo, lu e lão. Onde eu coloquei de colorido aqui foi para formar a palavrinha. Então, olha lá. Si com o in formou sim. Sim. De, ré, lá. Partindo dessas sílabas agora, nós vamos conhecer algumas palavrinhas que também podem ser formadas por essas famílias silábicas. Então, vamos ler. Nosso banco de palavras. Também coloquei tudo coloridinho aqui para vocês identificarem melhor. Cebola, cidade, doce, aparecida, cigarra, antena, encontro, índio, onda, mundo. Daiane, dedão. Dia, dominó. Eduardo. Barata, xerife, xarope, pirulito,
peruca, laranja, lagoa, leite, limonada, lugar. Vou voltar numa sílaba aqui em cima, ó. Na palavrinha encontro, como a gente está trabalhando o an, em, in, on, o encontro, aqui eu tenho uma sílaba que dá, da mesma família que nós estamos trabalhando, que dá pra gente estar colorindo também. Encontro. Agora vamos explicar um pouquinho cada uma dessas famílias. Vamos lá. Recordar algumas coisas que vocês já sabem. Então, nós vimos já que essa família silábica do C e Si, vamos recordar. C e Si. Nós vimos já que essa sílaba tem o som de uma outra sílaba, que é essa daqui, C e Si. Mas, embora tenha o mesmo som, nós escrevemos de forma diferente. Vimos também aqui no an, em, in, on, que também pode ter outro som. Outra forma de escrever o mesmo som. Então, olha lá. An, em, in, on, Meu computador muda sozinho. Aí. An, em, in, on, Se eu escrever com M, eu também falo a mesma coisa. An, em, in, on e O que nós vimos a respeito dessas palavrinhas escritas por an, em, in, on, Nós vimos que palavras escritas antes de P e B, eu vou utilizar M, e quando for qualquer outra consoante, eu vou utilizar N. Então, vamos a alguns exemplos. Empada. Bomba. Na palavrinha empada, depois da letrinha M, apareceu uma letrinha P. E aqui, depois da letrinha M, apareceu uma letrinha B. O que isso significa? Significa que antes de P e B, eu uso M. Antes de P, antes de B, eu uso M. Deu para compreender? Vamos voltar aqui em cima e vamos fazer alguns exemplos também. Ó, com C eu posso escrever cebola. E posso escrever também com si, cinema. E esse C e si, o que dá para eu escrever? Olha, vou escrever o nome de uma pessoa.
Sérgio. E com si. No. Vamos voltar lá para a explicação agora. Essa sílaba é muito fácil, né? Do dade de Dodu. E não tem outra sílaba que vai parecer com ela. Tudo bem? Agora aqui nós vamos chegar a um probleminha, né? Por que eu não falo barrata se esse R com A é um Rá? Aqui é um ri, um ro, um ru. Por que eu não falo Rá, Ré, ri, ró, ru? Porque esse R, ele está no meio da palavrinha. Quando o R está no meio da palavrinha, é como se ele perdesse a força e ele ficasse bem fraquinho. Então, vamos lá para a nossa explicação, para a gente entender um pouco melhor. Se eu escrevo, por exemplo, essa palavrinha aqui, vamos ler. Caro. Eu utilizei apenas um R. Utilizei um R só. Caro. Se eu escrever essa palavrinha, a única coisa que eu fiz foi acrescentar um R. Então, aqui eu leio caro e aqui carro. Por que eu falo carro? Carro. Porque quando eu coloco duas letrinhas iguais, aí no caso do R, um deu força para o outro e o som da letra ficou mais forte. Aqui ele tá fraquinho. Pensa numa outra palavrinha, por exemplo, barata. Olha que som fraquinho esse R. Barata. Agora, pensa se eu escrever essa palavrinha aqui, ó. Barraca. Barraca. Quando eu utilizo dois R's, né? Quando eu utilizo dois R's no meio da palavrinha, é para ele ficar forte. E aí, professora? E se no caso eu utilizar o R no começo da frase? Eu posso escrever com dois R's para ele ficar forte? Porque eu falo assim, vamos pegar um exemplo de um bichinho lá da história da Cinderela. Rato. 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 Eu não falo rato de uma maneira forte? Aí eu vou escrever com dois R's? Não, tá errado, ó. Rato. Eu escrevo com um R só. Por quê? Porque na nossa língua tem uma regrinha que no início da palavrinha eu não posso usar dois R's. Eu posso usar somente um R e não dois. Quando o R ele tá no começo da palavra, ele tem força. Ele tem força. Então, eu não preciso colocar R. Mas quando ele tá sozinho no meio da palavrinha, que nem aqui, ó, caro, ele perdeu a força. Ele tá fraquinho. Ele está sozinho. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu preciso de outro R para ficar forte. E eu tenho que prestar atenção, porque se eu não usar ele direitinho, eu posso modificar a palavra. Observem que essa palavra e essa são bem parecidas. A única coisa que eu acrescentei aqui foi um outro R. Então, se eu não prestar atenção nessas regrinhas de um R, dois R, som fraco, som forte no início, o que vai acontecer? Eu posso escrever pensando que eu estou escrevendo carro e, na verdade, eu estou escrevendo caro. Por quê? Porque eu utilizei um R só e era fraco. Aí eu penso que eu estou escrevendo caro, mas eu coloco dois R's.
ficou errado também. Então, eu tenho que sempre prestar atenção. Se no meio da palavrinha for um som fraco, vai ser um R só. Se o som for forte, eu vou utilizar 2 R's. E lembrando que no início da palavrinha, eu sempre vou utilizar um R só. Vamos ver outra palavrinha no começo, outra palavrinha que tem no comecinho, a letrinha R. Relógio. Olha lá, a mesma coisa. Eu já falo com o som forte. Eu não preciso de 2 R's, por quê? Porque eu estou no início da palavra. E no início da palavra eu não uso 2 R's. Tudo bem? Então, vamos lá para outra explicação. Essa daqui é a família do L, também bem facinho. Mas eu percebo que, às vezes, alguma criança, quando vai escrever essa sílaba, inverte. Escreve assim, ó. Ao invés de escrever lá, lê, li, lo, lu, quando for aprender uma outra, às vezes confunde. Confunde com essa daqui. Ao, el, il, ol, u. Olhem lá. A única coisa que tem de diferente é que as letrinhas estão trocadas. Aqui o L está primeiro e a vogal está depois. Aqui as vogais aparecem primeiro e a letrinha L depois. Então, o que tem de diferente? O som. E aqui também a escrita. Embora seja parecida, não é. Então, vamos ler para a gente aprender. Lá, lê, li, lo, lu, ao, el, il, ol e u. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, né, da nossa aula de hoje, das histórias da Cinderela que nós ouvimos, do reconto das historinhas, e quero agradecer por vocês estarem aqui comigo e também espero que vocês, depois que vocês vão receber aí no grupo de vocês, a folhinha com as atividades, essas atividades que nós trabalhamos aqui de ortografia, para vocês fazerem no caderno. Tudo bem? Eu vou encerrar nossa aula com 2 trechos de um vídeo sobre a Cinderela, tá? Bem legal, espero que vocês gostem. Um grande beijo e até amanhã. E nós vamos assistir juntos agora, tá? Um grande beijo.